projeto da revista Inside Running as a Lifestyle é um projeto que já vai para a 18ª edição e que teve objetivos muito bem definidos desde o início, relacionados com a difusão de conhecimento na área do treino, em particular da corrida, mas também a forma de levar a corrida à casa das pessoas de uma forma verdadeiramente diferenciadora e de muita qualidade. E por isso apostámos sempre em papéis muito bons, numa capacidade gráfica elevada e num trabalho muito forte em termos de conteúdos para fazer com que esta revista leve às pessoas o que de melhor podemos dar em relação ao treino e em relação à corrida. De modo a que as pessoas possam aprender, mas aprender também num ambiente gráfico, de imagem, de trabalhos de arte verdadeiramente diferenciadores, originais e exclusivamente todos preparados para esta revista. Desde o início que elaboramos a revista e que organizamos em torno de 8 capítulos principais. E começamos sempre por um capítulo muito mais dirigido para a arte e para a fotografia, caminhamos para testemunhos que nos são dados por pessoas que praticam a corrida, temos sempre uma entrevista com uma pessoa de grande destaque a nível internacional ou nacional na área do treino ou em áreas de apoio ao treino. Temos sempre um grande atleta de elite que é entrevistado, temos sempre propostas de exercícios que são as nossas escolhidas por nós que consideramos mais relevantes, temos sempre uma prova que é emblematicamente escolhida e temos sempre um artigo mais científico ou técnico-científico na parte final da revista e é um bocadinho em torno destes 8 conteúdos que organizamos cada edição, sempre com a mesma estrutura, mas obviamente com conteúdos que se vão alternando de acordo com as pessoas convidadas e de acordo com aquilo que cada um nos dá para podermos realizar cada edição. Uma área que nos dá um gozo enorme é convidar artistas portugueses com diferentes tendências, diferentes formas de expressão e convidar, desafiar cada artista para representar a arte da forma que entende, colocando a corrida como ponto central da representação artística que vai fazer. Tivemos nesta edição um trabalho fantástico, um conjunto de trabalhos fantásticos da C-Marie, que é um trabalho de arte digital, desenvolvida de uma forma sublime e que também acaba por estar representada na capa com um desenho fantástico do Eliud Kipchoge, basicamente quase uma espécie de um hino àquilo que foi este grande atleta, ou que ainda continua a ser, e aquilo que são os valores que ele representa, e é muito interessante termos artistas de grande nível, muitos deles jovens em formação, outros já com nome consagrado, que nos fazem, em cada edição, nos dão o melhor de si em relação à ligação com a corrida. Temos sempre depois um capítulo sobre fotografia, um capítulo de fotografia que já teve alguns excelentes fotógrafos a participar, nomeadamente em algumas edições anteriores. O fotógrafo André Brito, que nos fez várias capas de revistas e vários capítulos. É muito interessante perceber que cada edição de cada revista é completamente intemporal, não tem nada que diga respeito àquele momento. O que quer dizer, se eu comprar hoje a edição número 1, ela está tão ou mais atual do que estava na altura, e a representação destas imagens, destas fotografias, tem por objetivo o dar a conhecer uma versão, uma forma diferente de olhar para o mundo do treino e em particular para o mundo da corrida. Temos depois um capítulo sempre inspirador, onde convidamos uma pessoa para mostrar um pouco o que é que a corrida representa para a sua vida. Neste caso, esta edição, temos a Joana Branco, foi uma grande remadora portuguesa, que se tem vindo a converter de forma progressiva à corrida e a treinar a corrida de uma forma séria e um bocadinho com o input que ela tinha enquanto remadora e que nos deixa aqui um testemunho do que é que representa o treino em geral e a corrida em particular na vida dela, deixando aqui algumas dicas inspiradoras para quem se quer envolver com a corrida. O capítulo que temos a seguir, neste caso, é desenvolvido com Alistair Hart, que é um cardiologista bastante conceituado, que trabalha em Londres e que tem feito trabalhos inacreditáveis com corredores, onde desmistifica muito daquilo que é o conceito, por vezes errado, que temos em relação à corrida e à probabilidade ou não de lesões, nomeadamente lesões osteoarticulares e em particular do joelho. Ele desenvolveu estudos com ressonâncias magnéticas feitos com números muito elevados de corredores em diferentes situações e é-nos permitido, através deste capítulo, entender, desmistificar e
e de alguma forma desenhar aquilo que deve ser uma prática na área do treino e da corrida em particular, e que de facto a corrida não terá de forma alguma que nos colocar em risco osteoarticular e de lesões, e o artigo que ele tem aqui, como praticamente todos os artigos deste capítulo, é inspirador no lado científico e extremamente importante porque traduz de uma forma muito prática o que de melhor existe a nível científico em cada uma das áreas que publicamos. Este artigo é de leitura obrigatória. Temos depois um capítulo que é sempre um capítulo central, um capítulo-chave da nossa revista, em que entrevistamos sempre um grande atleta do passado, um atleta que não está no ativo. Convidámos Joaquim Cruz, campeão olímpico, um atleta brasileiro de um nível de formação pessoal e humana excepcional, que nos conta uma história de vida que é de arrepiar. Foi das histórias de vida que mais me marcou na organização de cada uma das edições desta revista. O Joaquim Cruz fala-nos de tudo aquilo que foi a infância dele e de como é que uma infância extremamente difícil foi capaz de talhar um jovem em formação para transformar esse jovem num adulto extremamente agressivo no bom sentido, no querer, no procurar, no desenhar percursos. E deixa-nos aqui um testemunho que ainda há dias a nossa jovem praticante Samantha Zueva me disse curiosamente antes do treino: eu hoje estou motivada porque li o artigo do Joaquim Cruz. De facto, este artigo é excepcional nos detalhes, nos pormenores e naquilo que nos deixa também para as novas gerações, onde muito do que é aqui referido é cada vez mais difícil de ver na prática, ou de ler, ou de conhecer, e aqui a inspiração para os jovens é excepcional. Temos depois um capítulo sobre exercícios. São as nossas escolhas, as nossas seleções. Baseiam-se não apenas no estudo que vamos fazendo, mas nas experiências práticas diárias que vamos desenvolvendo e de algum modo aquilo que entendemos ser o mais produtivo, o mais eficaz e que melhor resolve os problemas específicos do trabalho muscular. Aqui temos um capítulo totalmente dirigido para os isquiotibiais, de maneira a reduzir alguns dos flagelos que normalmente ocorrem com muitos atletas, não apenas corredores, e que têm a ver com a prevenção de lesão dos isquiotibiais e com o reforço de toda uma cadeia muscular posterior que é decisiva na melhoria da performance. Um outro capítulo que nos dá muito gozo é entrevistar alguns dos organizadores de algumas das melhores maratonas do mundo, e já tivemos alguns organizadores de provas como a Maratona de Londres que nos deram um testemunho sobre como é que a prova contribui de algum modo para aquilo que é o desenvolvimento da modalidade, da corrida, num contexto não só profissional, mas amador e escolar. E desta vez decidimos selecionar uma prova que é absolutamente emblemática no contexto das corridas em Portugal, que é a Meia Maratona da Nazaré, a primeira meia maratona organizada em Portugal, e que tem uma história de vida enquanto prova bastante interessante e com imagens riquíssimas de um passado que diríamos que já praticamente nenhum de nós se lembraria ou que imaginaria ser possível ter acontecido na organização de uma meia maratona em Portugal. Por fim, no final da revista, como último capítulo, escolhemos sempre um artigo mais técnico. Desta vez inauguramos algo que para nós vai ser uma aposta forte nas próximas edições, que designamos por Inside Running Practical Reports. Ao fim e ao cabo são pequenos artigos práticos baseados em experiências práticas, onde recolhemos dados de atletas e onde deixamos aqui a publicação que dificilmente em alguns casos poderia ser publicado numa revista científica por ser extremamente difícil obter determinado tipo de informações ou conseguir publicar determinado tipo de dados muito práticos e individuais de treinos, e onde aqui deixamos ficar um pouco da nossa passagem prática para o papel de alguns dos resultados mais sonantes e que mais nos orientam no ato prescritivo do treino com todos os atletas. Temos por isso aqui uma edição extremamente rica, é das edições mais ricas que nós temos e que acho que vale a pena todos conhecerem, não apenas por causa daquilo que é o conteúdo técnico, mas a forma como a imagem nos vai fazer ligar, conectar com tudo aquilo que está expresso em termos de conteúdo da revista. Por isso, convido todos os que tiverem a oportunidade, não só a verem esta revista, mas a ponderarem a possibilidade de poderem ver algumas edições anteriores, de acordo com os interesses individuais que cada um tem, porque vão encontrar um mundo de riqueza de conteúdos que dificilmente encontrarão num outro projeto similar.